Às vezes a gente não presta atenção no que significa a bandeira da gente, né? Essa bandeira aí, ó. Ela, se você olhar, não é só um pano, né? Assim, com cores diferentes. Ela é toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história. Sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Tem problema? Tem, lógico. Mas não existe um país. Eu conheço muitos. Eu sou embaixador da ONU também, né? Não existe nenhum país do planeta que não tenha problema. Mas esse é o nosso. Aí eu fico vendo muitas vezes, assim, o pessoal, pô, não, isso é culpa de um, culpa de outro, culpa do governo, culpa daquele. Né? Não, nós temos responsabilidade, cada um de nós, sabe? Cada um. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não sou político, eu não sou famoso, eu não sou rico, eu não sou... Né? Não, se cada um fizer a sua parte, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, a gente consegue ter o melhor país do planeta, entendeu? Mas a gente tem que parar de brigar e atirar de lado. A gente tem que atirar para frente. E todo mundo junto na mesma direção. Né? Então, é uma coisa que eu vejo assim, que agora, que em campanha política, essas coisas, né? Do tipo, pré-campanha agora, mas tem muito de um fala mal do outro. Eu não gosto disso. Eu gosto de ir para frente. Eu gosto de falar de coisas positivas. Eu gosto de falar do que pode ser feito, entendeu? Então, eu estou aí, andando pelo estado todo. Muitas vezes eu conto essa história, quando eu falo essa parte da bandeira, justamente para isso. Pô, gente, a gente tem uma bandeira só, tem que trabalhar junto. Essa é a única maneira que a gente tem para fazer isso, e cada um der a sua parte, mesmo que seja ajudar a outra pessoa a ter sucesso, que é muito importante, a gente consegue. Né? Então, é uma luta aí. Você viu o Brasil lá de cima? Vi muitas vezes, muitas vezes. Como que é a sensação? É o seguinte, depois que você chega lá, né? Aí você tem cortes de motores, aquela coisa toda. Tem um outro lance interessante, que geralmente o pessoal não me pergunta, eu não conto sobre isso, mas quando eu cheguei na estação espacial, se você reparar, eu entrei primeiro. Por quê? Tem os vídeos lá, eu entrei primeiro. Aí o pessoal pergunta, não está errado isso? Tá. Tá errado. Primeiro tinha que ser o comandante. E aí? Por que eu entrei primeiro na estação espacial? O que aconteceu foi o seguinte, eu lembrei da bandeira, eu vi a bandeira, eu lembrei disso. Quando a gente conectou, aí você conecta na estação espacial e faz todos os testes, né? Prepara para entrar. Eu tinha partes ali também de procedimento para fazer. E aí eu abri o hatch, né? Da nossa parte. O hatch é a portinha. É a porta, vamos dizer assim, a escotilha, né? Eu abri a escotilha do nosso lado e a estação abre do outro lado. Depois estava tudo certinho, pressão normal, tal. Abre desse lado, eles abrem do outro e a gente passa, né? Aí eu abri o hatch. E eu, sabendo que o procedimento prevê o comandante, que o Pavel, para entrar primeiro, eu peguei a bandeira do Brasil, que eu queria entrar com a bandeira do Brasil, né? Aí eu peguei a bandeira do Brasil na mão e fiquei esperando. Aí o Pavel olhou para mim, aquele jeitão dele, um cara sensacional, ele olhou assim, ô Marcos, vai na frente. Aí eu olhei para ele, pô, mas o procedimento diz para você ir na frente, você é o comandante. Aí depois vai eu ou o Jeff, nós aí, não, vai na frente. Mas você vai ter problema. Ele, não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Vai na frente, porque não é você que está entrando na frente. Essa bandeira, é um país, é uma nação. Ele viu a importância. Pô, isso é bacana, né? Pô, é uma o cara nação, teve essa noção, né? É uma nação que está entrando pela primeira vez na estação espacial e nem eu, nem o Jeff temos direito de entrar na frente de uma nação, então vai primeiro. Pô, que legal. Então vai bacana isso, né? Pô, total, do cara ter essa sacada, assim. E qual foi a emoção quando você entrou? Pô, isso é muito bacana. Você chega lá e tava lá o Bill e o Valério, né? Aí eu já conhecia, né? O Bill, o Valério não conhecia ainda. O Bill eu já conhecia. Aí já entra lá, pô, é legal. De repente eu tô na estação espacial, né? E a diferença, primeiro você vê o tamanho, né? Muito maior que a Soyuz, é pequenininha, né? A estação é igual você chegar num Fusquinha e entrar num, sei lá, limousine. Numa limousine ou num, sei lá, num ônibus. Tá. Pum, chega no Fusquinha, entra num ônibus. Pô, que tamanho assim das coisas e tal. E aí começa a vida ali dentro, é corrida, né? Aquela coisa toda. Você tem 6 horas para dormir só durante 6 horas e o restante do tempo você tá o tempo todo trabalhando. Fazendo pesquisa, fazendo alguma coisa? Não, eu sou tipo engenheiro de voo. Então sempre tem manutenção para fazer, montar sistema, desmontar sistema. Às vezes você faz sozinho, às vezes você faz com outro. Cada um tem a sua linha do tempo ali com as tarefas. Às vezes você trabalha junto com outro. Quem define isso? É o solo. Ou é o centro de controle de missão na Rússia ou... Sei. né, lá em Houston, no MCC Houston, MCC Moscou. E é tranquilo dormir no espaço? É gostoso. É Por quê? mesmo? É gostoso pelo seguinte, porque você não tem nenhuma parte do corpo pressionada, né, pelo peso do corpo. É igual você dormir dentro da piscina, assim. Ah, você fica... É só que se você simplesmente dormir num lugar, como tem a circulação de ar, com os ventiladores internos da estação, você vai dormir num lugar e vai acordar em outro, né, que a circulação te leva, né? Como que você faz? Aí você tem um saco de dormir. Aí você amarra o saco de dormir num lugar,
E aquele passa a ser o seu quarto. Mas ele tá preso em alguma... É um saco de dormir com fiozinhos, com cordõezinhos assim dos lados. Eu prendi o meu dentro do módulo de adaptação russo. E ele fica assim, né? Se você olhar a estação, como é que é a estação? A estação, ela tem o tubo principal, com os diversos módulos aqui, né? Conectados. E aí, em cima do módulo americano, aqui você tem o truss, que é uma estrutura metálica, e aqui são presos os painéis solares, assim, né? São 8 para gerar energia. Canais, né? Então os painéis solares aqui. Ok. Aqui é onde vocês acoplam. A gente fica aqui, a estação aqui são 55 metros daqui até lá, bem grande, né? Pô. Nós acoplamos a nossa espaçonave do lado de cá, e tinha outra acoplada aqui embaixo, e aqui tem o módulo de adaptação russo. Então, se você olhar daqui para lá, aqui está o módulo, tem uma conexão, aqui tem o módulo de adaptação russo. Então, se você olhar daqui para lá, ó, na visão aqui, né? Sim. O que você vê? Vê isso aqui, aí vê os painéis solares lá, né? Os 4 aqui, né? Mas o módulo fica aqui de lado, assim. E aqui tem um ponto de adaptação. E tem uma janelinha aqui. Então eu conseguia ver todo o costado da estação e a terra lá embaixo. Que visão. Então a terra aqui e o costado da estação. Então uma visão bonita. Aqui na janelinha, eu no meu saco de dormir aqui, né? Então eu tinha 6 horas para dormir. Eu dormi umas 2 horas mais ou menos. Ficava olhando. O restante do tempo eu ficava tirando fotos. Eu tirei 2.200 fotos da terra. Os médicos ficavam loucos da vida, porque era para eu dormir 6 horas, eu só dormia 2, você vai se esgotando. Mas eu falei, pô, eu tenho 10 dias aqui, eu vou aproveitar. O tempo que eu tenho são essas 6 horas, né, por dia. E o restante do tempo você está trabalhando, monta sistema, desmonta sistema. Fora o almoço, o café da manhã, o briefing, o almoço e o jantar e o debriefing, todo mundo tem que estar junto, né? O comandante faz questão de todo mundo estar junto para poder ele ver se você está comendo ou não. Que a gente tem tendência de não comer no espaço. Não dá fome? Não dá fome nenhuma. É igual você estar com Covid. A maioria de nós, você não sente gosto e nem cheiro. E a comida também não é prazerosa. Não. Você come por obrigação, basicamente. E bebe água também por obrigação. Mas é muito, muito legal. A visão que você tem de lá, algo assim demais. Aqui, ali, naquele livro tem umas fotos de lá. No também. Meio, colorido? No meio, naquelas coloridas, você vai ver algumas fotos lá da Terra. Aí sobe no meio, né? Então, estranho. Aí, passou aí. Passou? Ok. Cadê? Aqui. Aí. Onde que você vai ver algumas fotos aí da Terra. Aqui, ó. Por exemplo. Essas são fotos suas? Eu tirei essas fotos. Aqui é a foto da Foz do São Francisco. Essa aqui acho que é a cidade de Fortaleza. Lembra que você cruza a América do Sul em mais ou menos 3 minutos e meio. Você cruza inteirinha, né? Então passa muito rápido. Tu tem que tirar foto, tem que ser esperto para tirar foto. Senão a janela é pequena, né? E você não tem apoio também, né? Lembra disso? Então você tem que movimentar a máquina como se fosse aponta para o alvo e tu tira a foto. Entendeu? Se você tirar uma direta, ela sai escorrida assim, né? Entendi. Sai com a... Mas é um tempo muito interessante lá. A gente teve um incêndio, né? Vamos dizer assim, um alarme de incêndio lá durante uma das noites que a gente estava dormindo na estação. E o que era? Era, na verdade, um sensor. Ele estava atrás de um dos racks de equipamento americano, laboratório americano, e um fio esquentou. Quando ele esquenta, o isolamento do fio solta algumas partículas. E aquelas partículas, você vê como é sensível o sistema, aquelas partículas passam dentro do sensor, o sensor ele funciona com infravermelho, então ele emite infravermelho de um lado, e do outro lado tem um espelho e um sensor para isso. Se passar uma partícula aqui no meio, o sensor nota. Então, passou algumas partículas lá, então ele deu alarme à noite. E a gente vai achar. Aí você tem que achar onde que está, né? E o coração acelerado, porque fogo nunca é bom em estação espacial. No espaço, fogo. A gente começa a ter uns sensores que você coloca em alguns buracos, né? Que o painel é grande, é daqui para lá, assim, de profundidade, né? Ele tem um formato que se adapta à estação. Então, fazendo um monte de desenho aqui. Pô, bom ter esse papel aqui, que eu sempre gosto de fazer desenho. O que acontece? Estação circular, um cilindro, certo? E aqui, ó, é a área de circulação e esses daqui são os equipamentos. Então, o rack, né, que a gente chama esse armário, ele tem esse formato assim, né?
e pesa em torno, os axes de equipamento, em torno de 300 quilos cada um. E você consegue tirar eles daqui, você movimenta com o dedo, né? Isso que é interessante. De tão leve, Mas aí você tem uns furos na frente deles, né? Que se você olhar a frente dele, ele seria algo assim, né? Olhando aqui de 3D, né? E aqui você tem sistemas, aquelas coisas todas, sei lá o que vai ter aqui. E você tem alguns furos que você bota um sensor lá dentro para ver de onde está vindo a fumaça, né?